Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de quedas bem acentuadas na última semana, hoje o dólar comercial tem alta frente ao real e alta também frente a outras moedas. Diante do real, a alta da moeda norte-americana nesta terça-feira é de quase 0,30%, 0,27%, terminando aí o dia de hoje aos R$ 3,24 mais 70, em um dia de leves oscilações. Dólar em alta, índice Bovespa em queda depois de 11 sessões seguidas de alta. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda. Neste momento, uma queda de 0,66% aos 78.852 pontos. O mercado ainda está se movimentando, considerando que o fechamento acontece logo mais às 18 horas, às 6 horas da tarde. Ontem, novamente, o índice Bovespa registrou mais um recorde histórico, também numa sequência aí de recordes como a gente vem acompanhando nos últimos dias, e hoje em um movimento quase que de correção técnica, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo veio em queda. As discussões em torno da chamada regra de ouro que aconteceram ontem foram consideradas muito superficiais pelo mercado e até pelo próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Hoje, o governo está autorizado legalmente a emitir dívida somente para fazer investimentos e refinanciar a própria dívida pública. Entre as principais altas do índice Bovespa nesta terça-feira, aparece a Companhia de Siderurgia Nacional, a CSNA, que tem alta de mais de 2,5% nesta terça-feira, dia 9 de dezembro, aí seguindo por essas outras cotações em alta nesta terça-feira. As principais altas para hoje do índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, que começa destacando a produção de milho no centro-sul do país. Olá, boa tarde a todos. As lavouras de milho do estado do Rio Grande do Sul ainda seguem com alguns transtornos em relação à baixa disponibilidade hídrica do solo. Podemos verificar que aqui no mapa, os índices de umidade do solo na metade sul gaúcha, especialmente, já ficam em torno de 20% até 30%. Isso ainda traz muita preocupação para os produtores, porque ao longo dos próximos dias não tem previsão de chuva muito forte retornando, apenas pancadas mais fracas. Agora, nos próximos 5 dias, a chuva até retorna para o Rio Grande do Sul, só que de maneira menos expressiva. O volume é baixo, em torno de 15 milímetros. Ou seja, é uma chuva que não tem potencial para conseguir aumentar os índices de umidade do solo, isso de forma mais rápida. As pancadas mais fortes do Centro-Sul ao longo dos próximos dias ficam concentradas entre o Paraná, São Paulo, até o Mato Grosso do Sul. Isso ocorre por conta da formação de áreas de baixa pressão aqui na costa do estado de São Paulo, que consegue alimentar essas instabilidades. Na maior parte do Centro-Sul tem previsão de chuva, só que o volume é que não deve ser tão elevado. No decorrer da segunda semana, entre os dias 15 até o dia 19 de janeiro, ainda tem previsão de chuva em todo o Centro-Sul. Agora, no Rio Grande do Sul, a chuva até ganha um pouco mais de intensidade, principalmente nas áreas mais secas da metade oeste do estado gaúcho. E o volume de água pode até superar em torno de 30 milímetros. Agora, nas áreas centrais do Brasil também segue chovendo forte. Entre o leste do Paraná, leste de São Paulo e também o sul de Minas Gerais, as instabilidades também seguem ganhando intensidade e o volume de água pode alcançar até 50 milímetros. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 24 do mês de janeiro, as instabilidades agora no Centro-Sul começam a perder um pouquinho mais de intensidade, especialmente aqui na região centro-oeste e no sudeste. O volume de chuva agora é mais baixo nessas regiões e não passa de 15 milímetros em 5 dias. Onde ainda chove com um pouco mais de força é no sul do país, entre o Rio Grande do Sul até o Paraná, é onde as instabilidades garantem acumulados em torno de 30 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, conforme nos aproximamos do finalzinho do mês de janeiro, as condições climáticas voltam a favorecer as lavouras do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas que estão localizadas nas áreas mais secas do estado, porque a chuva retornando tem potencial para conseguir aumentar novamente a disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. Agora o mercado do campo faz um rápido intervalo e depois a gente volta para falar do mercado do arroz em 2017 e das expectativas para os preços em 2018. Não saia daí.
Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas e 41 minutos, horário de Brasília. E o assunto por aqui agora é o arroz. No fim de 2017, o produto esteve com preços 24% abaixo daqueles praticados no fim do ano de 2016. De acordo com a análise do Safras e Mercado, esse recuo nos preços é normal depois de uma escassez, que o mercado vinha em escassez e passou então a receber uma safra cheia do Brasil e dos países do Mercosul. A abundância na oferta verificada entre março e maio fez com que os preços se reajustassem. E entre os meses de agosto e novembro, verificaram-se os maiores preços dentro do ano comercial. Mas na atual temporada, dá-se início a uma retração das cotações. Para este ano, a expectativa é de melhores preços e com redução de mais de 5% na área plantada e redução também no potencial de produção. A necessidade de importação deverá passar de 1 milhão de toneladas neste ano de 2018. E do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi traz uma reportagem para a gente com mais informações a respeito dos preços do arroz praticados em 2018. Vamos acompanhar. Não temos a reportagem, então vamos direto para os preços do arroz no indicador CPEA. No último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor da saca de 50 quilos para o arroz no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de arroz do Brasil, passou de R$ 37,40 para R$ 37,44. Isso na saca de 50 quilos. O arroz, então, começou o ano de 2018 em alta aqui no mercado físico neste ano, né? No ano passado, os preços não foram satisfatórios para os produtores e este ano, então, começou aí com uma leve reação, mas, como a gente sabe, R$ 37,44 ainda está muito abaixo dos custos de produção para o mercado do arroz. Tomara que essa reação aí, ela continue e ela seja ainda mais acentuada para os próximos meses. E sobre o mercado de arroz e também sobre hábitos de consumo, eu conversei com o fundador e também consultor da Food Consulting, Sérgio Molinari, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Sérgio Molinari, fundador do Food Consulting, seja bem-vindo ao SBA. É um prazer estar aqui no SBA e a gente poder, junto com o canal do Boi, falar um pouco sobre mercado de alimentos e falar um pouco sobre o arroz em particular. Começando então falando do arroz em particular, como você já destacou, a queda do preço do arroz tem sido aí um dos reflexos da queda também do consumo per capita aqui no Brasil, né, Sérgio? Na verdade, esse ano foi um ano razoavelmente infeliz nesse sentido, porque o contexto internacional pressionou os preços para baixo de arroz, num contexto em que todos os preços de gêneros básicos também estavam sendo deprimidos no Brasil, e isso faz com que, de alguma forma, você tenha a cadeia toda trazendo um pouco menos de rentabilidade para o produtor e gerando uma preocupação que é a atratividade para se continuar plantando arroz ao invés de algumas culturas alternativas ao arroz, como seria o caso da soja, né? Sim, nós vemos acompanhando dia a dia aqui na programação do SBA. A saca do arroz vem aí em torno de R$ 36, R$ 37 no indicador CPEA, né, que é quem faz esse levantamento diário. E a gente sabe que isso está muito abaixo do preço que o produtor gasta para produzir hoje, que segundo o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz e a própria Federarroz, deveria ir passar dos R$ 43, R$ 44 para pelo menos cobrir os custos de produção, né, Sérgio? E que é a expectativa que a gente tem para um cenário relativamente melhor no ano que vem, mas onde uma parcela dessa produção aparentemente já está um pouco comprometida justamente por essa questão da menor atratividade. E aí, até resgatando um ponto que a gente falava há pouco, você tem um certo receio de qual é a perspectiva de longo prazo para o consumo do arroz, também fazendo com que o produtor e toda a cadeia de distribuição do arroz também se pergunte sobre qual o potencial de longo prazo de continuar investindo dentro desse mercado, né? E como foi publicado no próprio anuário do arroz, agora no ano de 2017, o consumo per capita nos últimos 20 anos diminuiu 17%. É bastante coisa, né? Esse quadro, ele é reversível? Eu acho que a gente tem que se adaptar às transformações que vêm gerando essa retração de consumo. Então, eu diria até que o quadro é menos negativo do que se pensa, em parte porque é verdade sim que a gente tem uma redução do consumo per capita do arroz. Por outro lado, a gente tem que considerar que nesse mesmo período de 20 anos,
você tem um crescimento populacional do Brasil de uma ordem de mais de 30%. Então, você tem uma certa compensação do efeito de redução de consumo per capita, que é preocupante, com o aumento da população consumidora, que equilibra um pouco o jogo em termos de tamanho total do mercado. O volume todo final, né? Agora, olhando num prazo mais longo, Sara, a preocupação é as classes, quanto mais favorecidas as classes socioeconômicas, menor o consumo de arroz nessas classes. E se a gente olhar ao longo desse mesmo período de aproximadamente uma década e meia, o que acontece é que mais ou menos 70 milhões de brasileiros saíram de classes mais baixas e ascenderam 1 ou 2 degraus na pirâmide socioeconômica. Sim. E esse é o público que está consumindo menos arroz. Ele enxerga no arroz hoje, e aí eu não estou dizendo se ele está correto ou não na interpretação, mas a perspectiva do consumidor é que ele tem muitas alternativas de produtos convenientes, práticos, saudáveis, mais novidades, tem uma série de atrativos, uma série de elementos que estão o levando a consumir outros produtos, seja em casa ou seja fora de casa, em detrimento do arroz. Então, nesse contexto, a gente acaba enxergando que a manutenção do consumo do arroz está muito mais apegado hoje às classes mais baixas, que são a classe em diminuição de tamanho no Brasil. E isso é que talvez seja a maior preocupação, olhando numa visão de longo prazo. Porque essa mudança aí no status social, ela acaba trazendo também uma mudança no hábito de consumo e que muitas vezes não volta atrás, né? Exatamente, exatamente. E nesse sentido, a visão que a gente tem discutido bastante com toda essa cadeia de valor, desde produtores até os varejistas, quem opera com o produto até o consumidor final, é que é necessário uma renovação do que é se alimentar à base de arroz. Então, com novidades, com produtos que tragam praticidade, pratos prontos, pratos mais variados, aperitivos à base de arroz, biscoitos, a própria farinha de arroz, que tem um tremendo benefício em épocas em que se fala tanto sobre a preocupação dos celíacos, né? E etc. É importante a alternativa. No entendimento da gente, Sara, o principal ponto dessa valorização de novos produtos, de produtos com maior valor agregado, com maior benefício ao consumidor, nem é só o faturamento e a rentabilidade que esses produtos possam trazer, mas sim o efeito de imagem que esses produtos podem gerar para o produto básico que é consumido no prato do consumidor no dia a dia, que é o arroz, feijão e os seus acompanhamentos. Então, o prato mais brasileiro possível, né? Mais brasileiro possível. E se a gente for ver ainda hoje, qualquer pesquisa recente do Brasil continua dizendo o seguinte: os 3 produtos mais presentes e mais relevantes para o consumidor brasileiro é arroz, feijão e café. Nada mais brasileiro do que esse trio. Então, a impressão que a gente tem, a recomendação que a gente passa é que realmente se enxergue que essa renovação, essa ampliação da gama possível do arroz não seja enxergado só como alguns reais a mais no bolso do produtor Sim. ou dos canais de distribuição, mas como uma ferramenta potente para rejuvenescer a imagem do arroz, que traz uma série dos benefícios que o consumidor busca, de conveniência, de praticidade, de saudabilidade, etc. É uma abertura de leque, né? Que talvez seja uma categoria de produtos, ou seja, um mercado que envelheceu na imagem mais do que o próprio produto. Sim. E em tempos em que os alimentos, seja nos restaurantes, nos supermercados, etc., são bombardeados com novidades e com apelos marqueteiros que seduzem muito mais o consumidor. Que o arroz ele continua sendo um alimento muito importante, né? Porque a gente precisa do carboidrato. Muita gente entra naquela loucura de cortar o carboidrato Exatamente. Porque quer emagrecer e na verdade está tudo errado, não é esse o caminho também, né? Falta equilíbrio na composição nutricional do que se come. E quase que naturalmente, todas as combinações que a gente está acostumado a ver em torno do arroz são combinações que criam um prato equilibrado. Então, mesmo que intuitivamente a gente percebe que o arroz ele consegue induzir o consumidor a comer uma refeição mais equilibrada, sem uma deficiência muito grande de alguns dos nutrientes que ele tem. Mas ele não enxerga isso necessariamente dessa forma. Então, provavelmente a indústria toda de produtos mais processados do que o arroz acaba colocando uma quantidade de esforço em seduzir, em atrair, em provocar desejo de consumo em outras categorias diferentes,
que o arroz acaba ficando um pouco para trás. Então, eu enxergo claramente uma oportunidade de uma renovação dessa categoria de arroz e dos seus vários filhotes que vão permeando em outras prateleiras do supermercado. Você acredita que isso faria com que a gente parasse de ver a redução na área plantada de arroz que a gente vem acompanhando, que já é uma tendência para o próximo ano também? Como impacto, sim, porque se a gente for comparar qual é o consumo per capita do Brasil com alguns outros países, nós não estamos entre os maiores consumidores do mundo, ou seja, tem espaço para recuperar consumo per capita. De repente olhar mais para o mercado externo também. E também isso, aliás, um pouco do que a gente sofre hoje com as margens do mercado também deriva de a gente estar sendo pressionado por alguns países do nosso continente trazendo mercadoria para o Brasil a preços às vezes mais competitivos do que o nosso próprio arroz internamente. Que o produtor daqui gasta muito mais para produzir. Ele gasta mais, ele é muito mais tributado, todo o conjunto de insumos tem uma carga tributária também absurda dentro do país da gente, que acaba fazendo com que a gente não tenha às vezes competitividade com o nosso próprio vizinho. E esse vizinho faz o papel que talvez nós pudéssemos fazer no âmbito global, que é ter uma parte da nossa produção disponível para alguns outros países. Então a gente hoje está numa contramão da história possível. E considerando que a gente tem uma situação absolutamente privilegiada em termos de área agricultável, em que a gente pudesse ter o arroz também, sem sombra de dúvida. Sérgio, para finalizar, uma orientação, um conselho para os produtores de arroz hoje, especialmente para o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país. Se a gente diminuir um pouco o entendimento de que o nosso adversário é o produtor ao lado, ou é o distribuidor que vai ficar com um pedaço das nossas margens, e a gente juntar um pouco mais de esforços para recriar, para rejuvenescer o nosso mercado e pensarmos juntos quais são os novos produtos, como comunicar isso ao consumidor final e etc., mais do que simplesmente campanhas institucionais que o consumidor talvez não alcance, eu acredito que a gente, no espaço de alguns poucos anos, consegue primeiro estabelecer um freio na queda desse consumo per capita, depois começar a trazer essa categoria de volta, como já ocorreu em vários outros mercados mundo afora. E aí você acredita que seria possível dar uma amenizada nessa guerra indústria-produtor? Eu acredito que sim. Eu acho que talvez um primeiro passo seja a gente conseguir proteger um pouco mais o nosso mercado interno, e eu nem vejo como vilão o vizinho, eu vejo como vilão o nosso próprio país, que dificulta a vida do produtor e da cadeia toda. E o canal de distribuição, ele é um desdobramento natural da indústria. Assim, a indústria não vai vender arroz diretamente para o consumidor final. Existem canais intermediários e uma boa convivência costuma funcionar. É claro, numa relação cliente-fornecedor, sempre existe uma guerra natural, uma briga natural negocial. Se essa guerra ficar só no plano negocial, não tem nenhum problema, é do jogo, né? Eu acho que não adianta a gente querer enxergar o canal intermediário como um vilão da história. E aí eu até diria o seguinte, em tempos de uma economia mais colaborativa, por que não colocar esses canais na mesma mesa? Fazer com que ele também entenda adequadamente, e eu te afirmo, ele não entende a categoria. Os canais intermediários buscam saber quais são as cotações para ter certeza que ele está comprando, entre aspas, na boa, no melhor momento possível. Mas ele não está inserido na cadeia do arroz. Então, talvez devesse trazer alguns dos principais players para entender melhor sobre como funciona o jogo e como a gente pode juntos construir uma cadeia mais colaborativa. Vários segmentos, até segmentos que não tem muito paralelo como o arroz, o segmento de micro cervejarias, um dos elementos que fez com que esse mercado conseguisse florescer foi tratar a cadeia de valor como um todo, foi colocar todos os elos da cadeia na mesa e tentar se ajustar para que isso funcionasse um pouco melhor. Parece utopia, pode parecer utopia, especialmente porque a gente fala de um mercado com décadas de uma certa animosidade entre os elementos da cadeia, mas quem já conseguiu atravessar essa fase inicial, que é de uma certa inércia, de uma certa dificuldade, colheu frutos. Então, parar de olhar para o buraco e começar a enxergar a luz, né? E talvez enxergar a luz. Aí coloca na mesa, vamos discutir junto, deixa eu te contar como é o meu lado dessa história, você me conta como é o teu lado e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso.
Tá Acho que certo. um pouco por aí. Sérgio, muito Tá bom, obrigada Sara? pela sua presença aqui, obrigada pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Estou muito feliz de receber aqui. É um prazer estar com vocês e espero que em 2018 a gente daqui a um ano esteja aqui falando de um ano um pouco melhor. Esperamos. Um bom ano novo para todos. Obrigado Muito para você obrigado. também. Esse foi então o Sérgio Molinari, consultor e fundador da Food Consulting. E nós voltamos ao programa. E agora sim, a gente vai apresentar a reportagem vinda lá do Rio Grande do Sul, de Annelise Nicolodi, falando sobre os preços do arroz. O maior consumo de arroz pode fazer o preço do cereal subir em 2018. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a demanda interna seja a maior desde 2013, chegando a 12 milhões de toneladas. Se confirmada a expectativa de desvalorização do real frente ao dólar, as vendas externas de arroz podem crescer, escoando parte da produção nacional. Assim, com o aumento do preço médio do arroz em casca, vai ser possível recuperar as perdas ocorridas ao longo do ano passado. Annelise Nicolodi, para o SBA. Tomara, hein? O setor do arroz realmente espera por essa alta nos preços. E por aqui o Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar dos preços do café, do milho e da soja para esta terça-feira e também com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta falando ao vivo dos estúdios da B13 em São Paulo. E tem muita gente na expectativa pela sanção do projeto de lei do FUNRural, o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural. A expectativa é que o presidente Michel Temer sancione o projeto de lei ainda hoje. De Brasília, o repórter Odacil Canepa tem as informações. A renegociação do FUNRural demorou mais de meio ano e entrou pelo recesso do Congresso Nacional. Ruralistas e a equipe econômica tiveram posições divergentes. O caminho foi muito longo. Depois de uma longa negociação, o texto final deve ser publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A única certeza é que vão ter vetos. Da espinha dorsal da lei do FUNRural, o que está preservado e o que a senhora acha que pode não ser preservado? Eu acho que quase tudo. Eu acho que esse é o único ponto do produtor rural, é o único ponto que ficou, quer dizer, ganha-se de um lado, mas não se ganhou tudo, não ganhamos 100%, ganhamos 50%, 60%. O ideal era que se mantenha os 100% dos juros e os 100% da não cobrança também das multas, né? Porque a multa representa um percentual significativo no bolo das contas aí que virão. Né? Então, mas o que é muito importante, e vamos falar também das coisas boas, não são só coisas ruins, é que tudo indica, porque isso ainda precisa da sanção presidencial, e a gente só vai ter essa certeza na hora que tiver publicado no Diário Oficial, é que houve um entendimento sobre se cobrar pela folha, né? Isso eu acho que é um avanço, um ganho da opção do produtor rural. Aqueles que têm poucos funcionários, por exemplo, um pecuarista que tem lá 4 funcionários, ele paga 2,3% ou 1,5%, que será a nova alíquota, sobre a sua produção bruta, é muito mais do que ele pagar sobre os seus funcionários, pagar o valor cheio. E é justo também. A modernização, a tecnificação do campo levou a essa distorção. Esses 2,3% e hoje 1,5% é muito maior do que se pagar pela folha. Eu acredito que isso vai ser sancionado, eu não posso afirmar, mas eu acredito que esse será um grande ganho. O outro grande ganho será a diminuição dessa alíquota de 2,3% para 1,5%, que também de 0,7% aí será um grande ganho também para o produtor rural. Publicada no Diário Oficial, a lei começa a valer nesta quarta-feira. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Nós vamos continuar acompanhando aí os desfechos dessa sanção aí por parte do presidente Michel Temer.
para o projeto de lei do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. E o dia é de alta hoje para o mercado do café, depois de perdas bem acentuadas. Ontem o café robusta teve quedas aí acima de 2% e hoje, então, em movimento de recuperação técnica, tem altas também acima dos 2%, corrigindo aquelas perdas acentuadas de ontem. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues agora em janeiro deste ano, que hoje subiram 2,10%, passando para $1.744 a tonelada. Contratos com vencimento em março, em alta de 2,25%, por $1.724 a tonelada. Contratos com entrega em maio têm alta de 2% nesta terça-feira, passando para $1.726 a tonelada. E contratos com entrega em julho de 2018, em alta de 1,67%, por $1.758 a tonelada. O café arábica na Bolsa de Nova York conseguiu segurar as perdas hoje por causa também da valorização do petróleo. Lembrando que o café arábica teve quedas ainda mais acentuadas do que o café robusta ontem, que passaram aí dos 3% para os principais contratos negociados lá na Bolsa de Valores de Nova York. De olho no painel mais uma vez, contratos com entrega em março, sem variação nesta terça-feira, segurado, como eu falei, pela valorização também do petróleo, senão esses contratos teriam terminado o dia em queda hoje. Com isso, o contrato que vence em março fica em $1,25 por libra-peso nos últimos negócios. E os contratos entregues em maio têm alta de 0,03%, passando para $1,27 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,29 por libra-peso nos últimos negócios, e contratos com entrega em setembro, $1,32 por libra-peso também nos últimos negócios. E o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, tem pouca variação nesta terça-feira. Os contratos com entrega em março foram os que tiveram maior movimento aí, um movimento de queda de mais de 0,5% nesta terça-feira. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $157,75. Hoje, então, com esta queda, o valor da saca foi parar em $156,85. E cai ainda mais 15 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta de 0,03%, muito próximo da estabilidade, portanto, passando para $155,10 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em julho também com essa mesma variação positiva, essa leve variação positiva de 0,03%, passando para $151,35 no ajuste atual. E contratos com entrega em setembro também com essa mesma alta de 0,03%, passando aí para $157,80 a saca no ajuste atual, mas caindo aí $1,40 nos últimos negócios. Esse foi o contrato mais negociado para o mercado do café hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez trazendo a previsão do tempo é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. O plantio do algodão segue avançando no interior do Nordeste, especialmente na faixa oeste da Bahia, ainda em ritmo bastante lento. Mas a disponibilidade hídrica do solo, apesar de ter diminuído ao longo das últimas semanas, ainda segue com índices satisfatórios, em torno de 60% até 70% na maior parte do oeste da Bahia. E nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva, principalmente aqui na faixa oeste da Bahia, volumes mais expressivos também entre o Tocantins, Maranhão e o Piauí. O volume de água fica em torno de 30 até 50 milímetros, ou seja, são pancadas de chuvas bastante significativas que conseguem até aumentar, isso de maneira mais pontual, a disponibilidade hídrica do solo. No decorrer da segunda semana, a tendência ainda é entre o dia 15 até o dia 19 de janeiro, de instabilidades perdendo intensidade nas áreas produtoras de algodão da Bahia. Dessa vez tem previsão até de tempo firme aqui no interior da Bahia, enquanto que na faixa oeste pode até chover, mas de maneira muito fraca e também isolada. No decorrer do terceiro período, até o dia 24 de janeiro, mesma condição. Então, o padrão climático ainda deve ser de pancadas isoladas e fracas, até pelo menos no finalzinho do mês de janeiro, em áreas produtoras de algodão da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana Rezende. E ainda falando em algodão, o preço do algodão pluma no mercado físico no indicador CPEA segue em alta este ano. Desde pelo menos o dia 2 de janeiro, o produto está subindo no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E no último levantamento, então, que saiu na noite de ontem, o preço do algodão pluma, com prazo de pagamento para 8 dias, aparece por R$ 2,74 por libra-peso. O algodão, então, começou o ano de 2018 em alta no mercado físico aqui no Brasil. Do algodão, já vamos passar para os futuros da soja lá na Bolsa de Chicago, que hoje foram pressionados aí. A soja foi pressionada pela firmeza do dólar e também pela expectativa do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve sair agora na próxima sexta-feira e possivelmente indique uma grande oferta da oleaginosa, e isso, é claro, se reflete diretamente nas cotações lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, eu começo destacando os contratos que vencem agora em janeiro deste ano, que hoje tem alta de 0,26%, tem queda de 0,26% e com isso fica em $9,55 o bushel. Contratos com entrega em março têm queda de 0,31% nesta terça-feira e com isso ficam aí em $9,63 o bushel. Contratos com entrega em março também em queda hoje, uma desvalorização de 0,30% e com isso o contrato de março fica em $9,74 o bushel e contratos com entrega em julho em queda de 0,35%, passando para $9,83 o bushel nos últimos negócios. Da soja em Chicago, passamos para a soja BMF Bovespa, que teve um contrato em queda nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. É o contrato com vencimento em março, que caiu 0,42%, quase 0,5% de queda para o contrato que vence em março deste ano. No ajuste anterior, este contrato aparecia por $21,31 a saca e nos últimos negócios aparece então em $21,22. O que também foi pressionado hoje pela valorização do dólar foi o milho na Bolsa de Chicago, mas que conseguiu reverter as perdas, terminando o dia no positivo. Os contratos entregues em março têm alta de 0,5% nesta terça-feira e com isso aparecem por $3,49 o bushel. Contratos com entrega em maio em alta de 0,49%, também uma alta aí próxima de 0,5% para o contrato de maio. E com isso, ele fica em $3,57 o bushel. Contratos com entrega em julho em alta também próxima de 0,5%, passando para $3,65 o bushel. E contratos com entrega em setembro deste ano em alta de 0,47% por $3,73 o bushel. E o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, teve um comportamento diferente do milho lá na Bolsa de Chicago, apresentando queda nos principais contratos negociados aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega agora em janeiro caíram quase 0,5% nesta terça-feira. E o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,71, hoje então com essa queda foi lá para R$ 32,56 no ajuste atual e assim também se manteve nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em março têm uma alta ainda mais acentuada de 0,66%, passando de R$ 33,51 para R$ 33,29 no ajuste atual, caindo mais um pouco nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio, contrato mais negociado hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo para o mercado do milho, com 320 negociações, tem queda de 0,63%. Ontem o contrato com entrega em maio aparecia aí por R$ 33,52 a saca e hoje então, com essa queda de mais de 0,5%, passou para R$ 33,31 o valor da saca, caindo ainda mais nos últimos negócios para R$ 33,22. E os contratos com entrega em setembro têm uma queda também idêntica ao contrato de maio, de 0,63%. E o valor da saca passa de R$ 31,90 para R$ 31,70 no ajuste atual, uma queda de 20 centavos na saca para o mês de setembro.
mas que volta a subir nos últimos negócios, ficando em R$ 31,79 a saca nos últimos negócios para setembro de 2018. Esse foi o fechamento, então, do milho para esta terça-feira, segundo dia da semana, 9 de janeiro. Com isso, eu vou encerrando o programa de hoje, desejando para você de casa uma boa noite. E lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde, ao vivo, falando dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu espero por vocês. Até lá!